Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje, dia 13 de janeiro de 2026, e a palavra que eu trago para a nossa meditação se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nos opera, a esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, por mais que busquemos adquirir inteligência, conquistas, sabedoria, estamos limitados às leis estabelecidas nessa terra, que determinam, independentemente de títulos ou posses, as atividades básicas da vida, tal como comer, beber, vestir, respirar e até mesmo o tempo de anos que nos é concedido está no controle do Senhor. Amém? Pois aos que creem no Filho de Deus, pela fé, a boa notícia é que não estamos nem nunca estaremos sós. Leia e medite em Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Lá está escrito que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que é que alguém poderá me fazer? Louvado seja Deus. Meus amados, nós somos limitados, mas o Senhor não é. Ele é Deus e não há outro que governe céus e terra, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, que remove e estabelece reis, cuja palavra é eterna, cujo trono subsiste de geração em geração, pois o seu reino é eterno, como diz o profeta Daniel, capítulo 4, versículo de número 3. Leia e medite. Por isso, podemos apresentar diante dele todas as nossas ansiedades, sonhos, desejos do coração para serem aprovados pelo Pai, que sonda o coração e os pensamentos, como diz o salmista no Salmo 139, verso 23. Para que, sendo aprovados, descansemos em sua estratégia, pois o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam, e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Até mesmo naquilo que não vemos, assim como cremos, não por vista, nem pelas leis dessa terra, mas por fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, como diz o autor do livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Dessa forma, meus amados, confiando verdadeiramente que, como diz o verso de hoje, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Talvez você estivesse se perguntando: que poder é esse que opera em nós? Louvado seja Deus. Paulo menciona isso no verso de hoje. Um poder que opera em nós. E eu quero te explicar desde o começo. Confira nas Escrituras as passagens que eu vou te dizer, para que não fiquem em minhas palavras, no que eu acho, no que eu penso. Isso é base bíblica para que você entenda o que está sendo dito aqui, que há um processo. Louvado seja Deus. E esse processo, primeiro disso, você há de crer somente em Deus, pois só existe um.
Confira isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Segundo, você crê e assim é justificado pela fé. Confira isso em Romanos, capítulo 5, verso 1. Terceiro, você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Confira o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Você seguindo esses primeiros princípios e passos, recebe a Cristo e se torna filho dele verdadeiramente. Confira em João capítulo 1, verso 12. Louvado seja Deus. Se tornando filho, recebe esse poder que Paulo cita no verso de hoje, o poder que opera em nós, que é o Espírito Santo. Confira lá, leia Carta aos Efésios capítulo 1, verso 13. Louvado seja Deus. Você, após tudo isso, precisa nascer da água e do Espírito. É necessário o seu batismo verdadeiramente. Confira João, capítulo 3, versos 5 e 6. Nascendo de novo, você começa um processo de transformação aqui nessa terra mesmo. Veja a segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 17, onde Deus muda teus atos, pensamentos e atitudes. Deus te transforma. Assim, se você permitir, é claro, louvado seja Deus. E para que você entenda esse processo, estávamos mortos para Deus. Isso está escrito na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Mas Deus nos resgatou. Romanos 3, verso 24. Nos adotou como seus filhos espirituais, como vimos em João capítulo 1, verso 12, nos tornamos filhos verdadeiramente. Fomos salvos da condenação eterna. Confira isso, João capítulo 3, verso 16. E Deus ainda segue nos cuidando em vida terrena, nos moldando através do fruto do seu Espírito. Leia Gálatas 5, verso 22, você verá o fruto que Deus derrama sobre cada um de nós. E esse, meu amado, minha amada, é um processo bíblico, não é um processo ligado a alguma ou qualquer religião que o homem cria, e está disponível a todo aquele que crê, sem acepção de pessoa. Leia, entenda, medite e cresça na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e até amanhã, se assim Ele nos permitir, com mais uma porção da palavra de Deus. Amém.